Bom dia, gente, Pai do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história de José. José, ele era o filho muito amado de Jacó e, e quando ele tinha 17 anos, ele começou a ter sonhos e que José, ele contava esses sonhos aos seus irmãos e por causa por causa do amor de Jacó por José, os irmãos dele, eles tinham muita inveja, tinham muito ciúmes de José. E, 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 e em um certo dia, o pai de José mandou ele ir procurar os seus irmãos no campo, e José foi. Como José era um filho muito obediente, ele foi. E quando os irmãos dele viram José, eles disseram: Lá vem o sonhador. E planejaram um plano, né? Vamos jogar ele num poço. Oi. E foi isso que eles fizeram. Eles jogaram José no poço e falaram: Agora vamos ver do que vai ser os seus sonhos, né? E depois, como vocês já sabem, José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e foi levado para o Egito. Mas nisso, o Senhor tinha um propósito na vida de José. Lá ele foi vendido para o capitão da guarda, chamado Potifar, e começou a trabalhar na casa de Potifar. E Potifar viu que tudo que José fazia, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. E Potifar o colocou como administrador da sua casa. E depois de um certo tempo, a mulher de Potifar, ela ficou interessada em José. E ficava buscando uma oportunidade para ficar perto dele, né? E teve um dia em que ninguém estava em casa, e só José estava. E a mulher de Potifar, ela queria ter relações com ele, mas José, como era um homem de Deus, ele fugiu. Como os cearenses costumam dizer, né? José, ele correu, ele usou as pernas para que te quero, ele correu. E por causa disso, José, ele foi injustiçado pela esposa de Potifar e foi jogado na prisão. E lá na prisão, o carcereiro que coordenava, ele colocou José como o líder da prisão. E certo dia, dois prisioneiros do faraó, um copeiro e um padeiro, eles tiveram sonhos e que José, ele conseguiu interpretar os sonhos, porque o Senhor tinha dado esse dom para ele. E José disse que daqui a 3 dias o copeiro seria posto de novo como copeiro do rei,
e que o padeiro seria enforcado. E foi assim mesmo que aconteceu. E José pediu para o copeiro que quando ele fosse libertado, ele lembrasse dele. E o que foi que aconteceu? O copeiro, ele se esqueceu de José. E teve um dia que o faraó teve um sonho e que nem os seus magos e que nem os seus adivinhos eles conseguiram interpretar, mas o copeiro se lembrou de José e o faraó e, e o faraó chamou José e José conseguiu interpretar os sonhos do faraó. É tanto que o faraó o colocou como administrador de toda a terra do Egito. E, ah, e então o José disse que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E então o faraó o colocou como administrador de toda a terra do Egito. E assim como José falou, aconteceu. E houve uma grande seca na terra de Canaã. E Jacó disse para os seus filhos irem para o Egito. E que eles foram, né? E quando eles chegaram lá, eles se ajoelharam, se prostraram diante a José. O mesmo sonho em que José tinha tido anos atrás, em que feixes de trigo se curvavam a o dele, o Senhor realizou. E José, para testá-los, os acusou de serem espiões e que eles tinham vindo para ver os pontos fracos da terra do Egito. E mandou prendê-los. E depois ele o soltou, mas com uma condição, que algum deles ficasse no Egito, enquanto os outros iam buscar o seu irmão mais novo, que era Benjamim. E quando eles chegaram em Canaã, Jacó não queria deixar Benjamim ir, porque Benjamim era o, era o único filho que tinha restado de Raquel. Porque Jacó pensava que José tinha morrido, tinha sido devorado por um animal. Então, o Jacó não queria deixar Benjamim ir, mas quando a fome apertou, né, ele teve que deixar. Então, eles chegaram ao Egito com Benjamim e José, ele os convidou para almoçar na sua casa. E então eles foram, e quando foi no meio do banquete, José chamou um criado e pediu para que ele colocasse a taça em que ele costumava beber no saco de Benjamim. E quando eles terminaram de comer e quando eles estavam indo embora, né, o mordomo da casa de José o chamou e perguntaram: por que vocês fizeram mal a quem lhe fez só bem, roubando da casa do meu senhor? E então eles foram à casa de José e José diz: por que vocês retribuíram o bem com o mal, me roubando? Vocês não sabem
que um homem como eu tem poder de adivinhar? E os irmãos dele disseram que, que, que com quem fosse encontrado a taça, ele seria seu escravo. E foi encontrado na bagagem de Benjamim. E, e, e então Judá pediu permissão para falar com o governador e disse que tinha prometido ao seu pai e que ficaria por fiador da vida de Benjamim e que se ele não levasse Benjamim, seria capaz do seu pai morrer de tristeza. Então, José, não conseguindo se aguentar, ele se revelou aos seus irmãos e disse que era José e que eles trouxessem seu pai e que eles trouxeram Jacó e todos eles desceram para o Egito. E José, ele perdoou os seus irmãos. E o que nós aprendemos nessa história é que muitas vezes Deus permite que a gente passe por processos para forjar o nosso caráter, para que quando chegar a hora a gente possa ter uma atitude que louve o seu nome e que assim como Deus usou os processos da vida de José, que ele possa usar os nossos processos para a sua glória, porque os processos de Deus, eles não te matam, mas eles te preparam para aquilo que o Senhor precisa que você faça. E que o dia de vocês seja abençoado, Pai do Senhor.